Existe uma pequena história, você certamente já deve ter ouvido, que fala a respeito de uma pessoa que caiu. Ela despencou e o penhasco era altíssimo. Então ela teve a oportunidade, ela se agarrou a uma pedra e ficou ali, passou a noite inteira e ela já não estava mais aguentando segurar, sabe? Ela não tinha nem força física e muito menos estrutura psicológica. Então ela ora a Deus: Senhor, por favor, me salva daqui, eu não aguento mais segurar nessas pedras, eu não tenho mais força. Daí Deus responde: tá, então pula. Mas como que eu vou pular? Se eu pular eu vou morrer. Eu estou pedindo para o Senhor um milagre. Deus responde: pula, confia, apenas confia. Daí a pessoa pula e ela está a menos de meio metro do chão. Quer dizer, o medo, a insegurança dela era tanto que ela não teve nem coragem de olhar para ver o quão alto ela estava, né? Qual era a proximidade dela com o chão, e era algo tão pouco, mas ela confiou e deu certo. Então isso tudo ilustra quão importante é a fé na nossa vida. E o capítulo 25 do livro Poder da Consciência vai falar a respeito desse ingrediente que talvez seja o principal na vida de todos nós, que é a fé. Bora à leitura? Capítulo 25, Fé. Milagre é o nome dado por aqueles que não têm fé às obras da fé. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O próprio fundamento da fé da concepção está contido nesse versículo. Se não existir antes uma profunda consciência de que aquilo que você espera é substancial, que é possível ser alcançado, sua realização será impossível. Não será possível nem mesmo assumir a consciência de sê-lo ou de tê-lo. O fato da criação estar terminada e que tudo o que é necessário já existe é o fato que mexe com você e a sua esperança. E a esperança, por sua vez, implica na expectativa, e sem a expectativa de sucesso, seria impossível o uso consciente da lei da concepção. Evidências são um sinal de realidade. Assim, esse versículo significa que a fé é a consciência da realidade daquilo que você assume. Uma convicção da realidade das coisas que você não vê, a percepção mental da realidade do que não é visível. Portanto, fica óbvio que a falta de fé significa descrença na existência daquilo que você deseja. Como aquilo que você vive é reprodução fiel do seu estado de consciência, a falta de fé significará fracasso eterno em qualquer uso consciente da lei da concepção. Quer dizer, você pode imaginar, desejar o quanto for, mas se você não tiver fé de que isso pode ser alcançado, não vai valer de nada, você está perdendo seu tempo. Por toda a história, ao longo dos séculos, a fé tem desempenhado um papel importante. Ela permeia todas as grandes religiões do mundo, está tecida em todas as mitologias, e ainda hoje ela é quase universalmente compreendida. Ao contrário da opinião popular, a eficácia da fé não se dá por qualquer esforço ou agente externo. Ela, do início ao fim, é uma atividade da sua própria consciência. A Bíblia está repleta de declarações sobre a fé, do verdadeiro significado que poucos tomam ciência. Aqui seguem alguns exemplos típicos. Pois o Evangelho foi pregado também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a palavra que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi unida a fé por aqueles que a ouviram. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Nessa citação, nós e eles deixa claro que todos nós somos capazes de ouvir o Evangelho. Evangelho significa boas novas, que significa boas notícias. Obviamente, para você, seria uma boa notícia saber que você pode alcançar o seu objetivo. E essa notícia sempre lhe é pregada pelo seu eu infinito. Ouvir que aquilo que você deseja existe, que você só precisa aceitá-lo em sua consciência, é uma boa notícia. Mas,
Se você não a unir com a sua fé, você estará negando a verdade da realidade daquilo que você deseja. Sendo assim, a boa nova de nada lhe valerá, pois sua realização não será possível. Ó geração sem fé e perversa, até quando tereis que estar convosco? Jesus falou isso em Mateus capítulo 17, versículo 17. O significado de sem fé está mais do que claro. Perversa significa que está na direção contrária, em outras palavras, na consciência de não ser o que você quer ser. Não ter fé, ou seja, não acreditar na realidade daquilo que você concebe, é ser perverso. Até quando terei de estar convosco? Significa que o cumprimento do seu desejo se baseia na sua mudança para a direção certa em seu estado de consciência. É como se aquilo que você deseja estivesse lhe dizendo que você não realizará, até que você tenha fé e persevere justamente. Como já foi afirmado, justa é a consciência de ser o que você deseja ser. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou firme, como quem vê aquilo que é invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Aqui no caso está falando de José, de Moisés, que Moisés foi criado, né, como neto de Faraó, mas mesmo assim ele teve fé e deixou tudo para trás. Egito significa a escuridão, a crença em muitos deuses, causas. O rei simboliza o poder externo, condições ou circunstâncias. Ele é o seu conceito de si mesmo, como já sendo aquilo que você quer ser. Perseverou firme, como quem vê aquilo que é invisível, significa persistir na convicção de que seu desejo já está cumprido, mesmo que ele não seja visível. Sendo assim, essa passagem significa que se você persistir na convicção do que você já é a pessoa que você quer ser, para que você se eleve acima de qualquer dúvida, medo ou crença no poder das condições externas e das circunstâncias, e seu mundo inevitavelmente se moldará à sua convicção. As definições de fé pelo dicionário, a ascensão da mente ou entendimento da verdade, a inabalável adesão a um princípio, são tão pertinentes que elas bem podem ter sido escritas tendemente à lei da concepção. A fé não questiona, a fé sabe. E é verdade, né? Tem a história de uma tribo que já não chovia tanto tempo e as pessoas estavam desesperadas porque estavam perdendo a sua lavoura. A terra estava tão ressequida que ela estava toda trincada. Daí o xamã, o chefe da aldeia, fala: não, vamos todo mundo orar para pedir chuva e vamos fazer a dança da chuva, e eu quero todo mundo da aldeia participando dessa oração, para chamar a chuva, porque nossa vida está dependendo disso. Bom, todo mundo se reuniu para orar e para dançar, só que apenas um garotinho apareceu lá de guarda-chuva. Isso é fé, porque ele tinha tanta certeza que aquilo ia dar certo, que ele já foi preparado. Então, veja, se nós fizermos todo o processo, mas não tivermos fé na nossa consciência de que aquilo já é real, não vai adiantar nada. E foi essa mesma fé que motivou Moisés. Ele tinha uma vida de príncipe, mas ele deixou tudo para trás porque ele sabia que a missão dele era conduzir o povo de Israel à terra prometida. Então ele viu lá adiante, ele enxergou a promessa já cumprida. Por isso que ele já deixou algo garantido para trás e foi em busca do desconhecido. Então a pergunta que eu te faço é essa: será que a sua fé é grande o suficiente para você se enxergar como aquilo que você realmente quer ser? Conta para mim, o que você achou desse capítulo 25? Se você está chegando agora, não for inscrito no canal, botãozinho à esquerda, só você clicar e ativar o sino das notificações, tá bom?
Fica com Deus até o capítulo 26.